Tudo começa no silêncio absoluto de um supercomputador. No coração da engenharia aeroespacial, o nascimento de uma aeronave é puramente virtual. Antes que a primeira folha de alumínio seja cortada na fábrica, o avião já existe em todos os detalhes, como um poderoso gêmeo digital. Engenheiros qualificados utilizam a dinâmica de fluidos computacional para simular com precisão trilhões de partículas de ar fluindo sobre a fuselagem, observando esse fluxo a 900 km por hora. Eles garantem eficiência máxima antes mesmo do primeiro voo acontecer no mundo real. Mas o verdadeiro desafio é trazer esse sonho para a realidade física. A logística da Boeing é uma das operações mais complexas da Terra. Imagine uma malha global conectando peças de 10 países diferentes, todas convergindo com precisão matemática para a linha de montagem final. As asas chegam do Japão, enquanto as fuselagens atravessam os Estados Unidos em trens de carga de 2 km de extensão. Enquanto isso, estabilizadores e componentes cruciais cruzam os oceanos em navios cargueiros, enfrentando mares para entregar tecnologia de ponta no prazo. Para as peças maiores, entra em cena o imponente Dream Helter, um cargueiro de formato bizarro, mas essencial para a aviação moderna. Ele é capaz de engolir seções inteiras de um 787, reduzindo o tempo de transporte de semanas para apenas algumas horas. É uma coreografia global sincronizada, onde um atraso de um dia na Itália pode paralisar toda a linha de montagem em Seattle. O nascimento de um avião é a união perfeita entre o mundo digital e a logística, transformando cálculos complexos em realidade nos céus. A forja da fuselagem e materiais compostos. O paradigma mudou. Saímos da era do metal rebitado para a era dos polímeros reforçados com fibra de carbono. No caso de modelos como o 787, a fuselagem não é feita de placas, mas de cilindros gigantescos, tecidos por robôs. Máquinas de alta precisão giram em torno de um molde, depositando quilômetros de fita de carbono embebida em resina. Após a tecelagem, essas seções entram na autoclave, um forno de pressão colossal, onde são cozidas a altas temperaturas. O resultado é uma estrutura de peça única, incrivelmente leve e imune à corrosão. Isso permite algo revolucionário para o passageiro: janelas muito maiores e uma cabine que pode ser pressurizada com mais umidade, reduzindo drasticamente os sintomas de jet lag. É a química e a física trabalhando para transformar o conforto em altitude. Entrar na fábrica da Boeing em Everett é como observar um ecossistema vivo. O prédio é tão vasto que possui seu próprio clima interno. Aqui, o conceito de linha de montagem foi levado ao limite com o fluxo móvel. Ao contrário de uma oficina onde o veículo fica parado, o avião se move continuamente sobre trilhos magnéticos, a uma velocidade de cerca de 5 cm por hora. Parece lento, mas essa movimentação constante dita o ritmo. Cada ferramenta é rastreada por sensores, e cada técnico tem o tempo exato para instalar sua parte do sistema. Robôs de perfuração automática utilizam sensores a laser para garantir o alinhamento de milhões de furos, garantindo uma precisão de milésimos de milímetro. Se houver um erro, a linha inteira para. É a perfeição industrial em movimento. As asas são o coração tecnológico da aeronave. Elas carregam os motores, os tanques de combustível e, acima do tudo, a vida de todos a bordo. Na fase de wind join, o corpo do avião finalmente ganha seus braços. É um dos processos mais críticos da engenharia aeroespacial. A conexão entre a asa e a fuselagem menos o wing box, menos é a parte mais reforçada de toda a estrutura do avião. Ela é projetada para suportar forças de flexão equivalentes a centenas de toneladas durante as manobras mais intensas e turbulências. As asas da Boeing são feitas para serem flexíveis. Em testes extremos, elas podem dobrar metros para cima, sem sofrer danos permanentes. Unir essas peças exige ferramentas hidráulicas massivas e milhares de fixadores de titânio brilhantes, inseridos com precisão cirúrgica. Quando as asas são finalmente acopladas, o avião deixa de ser uma série de cilindros para se tornar aerodynamicamente um ser completo, pronto para desafiar a gravidade. O resultado dessa engenharia é a perfeição em movimento nos céus de todo o mundo. Por trás dos painéis de acabamento e sob o piso da cabine, corre o sistema nervoso do gigante, uma malha de mais de 100 km de fiação de cobre e fibra óptica. No coração dessa rede está a arquitetura fly-by-wire. Em aeronaves antigas, o piloto movia cabos de aço e roldanas para controlar o avião. Hoje, ele manipula transdutores que enviam sinais elétricos para supercomputadores de voo. Mas o que torna um Boeing verdadeiramente seguro é a obsessão pela redundância tripla. Existem 3 computadores de gerenciamento de voo independentes que votam entre si em milissegundos. Se um computador apresentar um erro de cálculo, os outros 2 o ignoram e assumem o controle. Além disso, os sistemas hidráulicos e elétricos são segregados em 3 canais
funcionais isolados. Mesmo que o avião perca 2 sistemas inteiros por um evento catastrófico, o sistema restante ainda é capaz de operar todos os controles. É uma fortaleza digital blindada contra falhas humanas, eletrônicas e naturais. Propulsão, o encaixe dos motores e a física do empuxo. Agora, o avião ganha seus pulmões e seu poder. As turbinas modernas, como o gigante G9X do Boeing, 777 vezes, são maravilhas que beiram a ficção científica. O fã frontal deste motor é tão largo quanto a fuselagem de um Boeing 737 inteiro. O processo de Endahangue é uma operação de cirurgia industrial. Guindastes de alta precisão levantam essa peça, de 25 milhões de dólares, e a fixam em suportes de titânio fundido sob as asas. A engenharia interna é brutal. A temperatura na câmara de combustão ultrapassa o ponto de fusão das próprias lâminas da turbina. Elas não derretem porque são feitas de um único cristal de superliga metálica e possuem milhares de microfuros que criam uma camada de ar frio. Cada motor gera um empuxo capaz de sugar o ar de um estádio de futebol em poucos segundos. A integração com a asa é tão perfeita que o motor gera energia elétrica para toda a cabine e ar pressurizado para os passageiros. O interior, onde a engenharia encontra a biologia humana, enquanto a parte externa lida com a física aérea, o interior lida com a fragilidade humana. A montagem da cabine é um quebra-cabeça modular de alta velocidade. Banheiros, galés e compartimentos de bagagem chegam à fábrica como blocos pré-fabricados. Esses componentes são deslizados para dentro da fuselagem e travados com precisão em trilhos metálicos fixados no chão da aeronave. Mas o segredo do conforto está no que você não vê: quilômetros de mantas termoacústicas de fibra de vidro que envolvem toda a estrutura. Essas mantas isolam você do frio extremo de menos 55 graus e do ruído ensurdecedor das turbinas durante o voo. Engenheiros de iluminação utilizam LEDs programáveis para simular o ciclo circadiano, combatendo o jet lag antes mesmo de você pousar no destino. Além disso, o sistema de ar utiliza filtros, EPA de nível hospitalar, renovando todo o ar da cabine a cada 2 ou 3 minutos. Cada painel e tecido passa por testes de queima vertical, garantindo que nada propague fogo ou emita fumaça tóxica em caso de emergência. Segurança e biologia unidas pela tecnologia. Vamos ver a próxima parte dessa supernave: a pele química e a eficiência aerodinâmica. O avião sai da linha de montagem com um tom esverdeado, fruto de um primer cromatizado que protege o metal contra a corrosão imediata. Para receber as cores da companhia aérea, ele entra em um hangar de pintura monumental, onde a temperatura e a umidade são controladas. Pintar um avião não é apenas uma questão de marca, é uma questão de peso e resistência. Uma pintura mal executada pode adicionar até 500 kg extras, resultando em milhões de dólares de combustível desperdiçados ao longo da vida útil. Robôs e pintores especialistas aplicam camadas de micra de espessura. A tinta precisa ser elástica, pois a fuselagem se expande a cada ciclo de voo. Se a tinta fosse rígida, ela racharia em poucas horas devido à pressurização. Por isso, a composição química garante flexibilidade total. Além disso, a camada final é polida para reduzir o arrasto aerodinâmico, permitindo que o avião deslize pelo ar com o mínimo de resistência. Mais do que estética, a pintura é engenharia de ponta que garante segurança, economia e alta performance nos céus de todo o mundo. Antes de um Boeing cruzar os céus com centenas de vidas a bordo, ele precisa sobreviver a um verdadeiro batismo de fogo. São testes de estresse extremo que levam a engenharia ao limite absoluto da resistência física e estrutural. Primeiro, o teste das asas. Cabos de aço aplicam toneladas de força, curvando as pontas das asas para o alto em ângulos impossíveis. Simultaneamente, a cabine é pressurizada a 1,5 vezes sua capacidade máxima, testando cada selagem contra a descompressão explosiva. Mas o perigo também vem de fora. Em campos de teste isolados, as turbinas enfrentam um impacto direto de objetos em rotação máxima. O objetivo é garantir que o motor contenha qualquer dano interno e se desligue com segurança, sem colocar a aeronave em risco. Agora o teste mais crítico: a decolagem rejeitada. O avião acelera em velocidade máxima de decolagem e precisa parar instantaneamente. A fricção é tão intensa que os discos de freio de carbono atingem 1.200 graus Celsius, brilhando em um branco incandescente. Para evitar explosões, plugs térmicos derretem e esvaziam os pneus automaticamente. É o triunfo da engenharia sobre o caos. Só após sobreviver a esse inferno tecnológico, o gigante está pronto. Na aviação, a segurança não é uma opção, é uma obsessão. O legado e a dica de ouro. Nesta jornada, vimos que um Boeing é a maior prova da colaboração humana, mas aqui vai uma dica extra.
A construção nunca termina realmente. Existe o D-Check, uma manutenção pesada, onde, a cada 6 ou 10 anos, o avião é completamente desmontado. Esses revestimentos e pinturas são removidos para que engenheiros usem raios-X em busca de fissuras microscópicas na estrutura. Na aviação, a confiança não vem apenas da fabricação perfeita, mas da vigilância implacável. O Boeing que você viu nascer hoje é projetado para ser eterno, desde que a engenharia que o criou continue cuidando dele, em cada pouso e decolagem. É o triunfo da inteligência sobre a gravidade. O dia do voo inaugural é o ápice de anos de trabalho de milhares de pessoas. Pilotos de teste, equipados com paraquedas e telemetria em tempo real conectada ao solo, levam a aeronave para o céu limpo. Eles realizam manobras agressivas, desligam motores em pleno voo e testam o sistema de stall para mapear cada comportamento do avião. Após meses de testes rigorosos, a agência reguladora, como a FAA, emite o certificado de aeronavegabilidade. A entrega final é uma cerimônia solene e técnica. Inspetores da companhia aérea compradora verificam cada rebite, cada tela de entretenimento e cada registro de manutenção. Após a assinatura dos documentos e a transferência de centenas de milhões de dólares, o avião decola da pista da fábrica não para um teste, mas para sua nova vida. Pelos próximos 30 anos, este gigante cruzará oceanos e continentes, provando que a engenharia da Boeing é a arte de tornar o impossível uma rotina segura. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe para mais vídeos como esse. Até mais!